Bom dia, queridos alunos. Bem-vindos a mais uma aula de ciências do 9º ano. Espero que todos estejam bem e com saúde. Eu sou o professor Johnny. Aqui embaixo temos o meu e-mail, profjohnnyquímico@gmail.com, e vamos dar seguimento à nossa aula. Bem, falaremos hoje sobre o capítulo 3 de nosso livro de ciências. De que são feitas todas as coisas. Vamos lá? Veja bem, temos no nosso planeta água, plantas, animais, né? Entre várias outras coisas. Mas o que uma planta, um inseto tem a ver com água, materiais inorgânicos como plásticos, metais, areia, vidro, pedras? O que vocês acham que elas têm em comum? Vamos lá ver mais ou menos o que seriam cada um. Então vamos lá. Os seres vivos, que são bióticos, ou seja, são aqueles seres que possuem vidas. Eles possuem ciclo vital, ou seja, eles nascem, crescem, envelhecem, reproduzem-se e eventualmente vêm a morrer. Realizam atividades diversas, né? No decorrer da formação da vida deles, eles realizam diferentes atividades. Nós andamos, corremos, trabalhamos, brincamos, estudamos, né? Os animais trabalham, alimentam-se, dormem também. Isso tudo são atividades. E eles transmitem suas características ao longo das gerações. Lembra quando falamos de evolução? Essas características que cada um de nós temos são transmitidas para cada geração, né? Cada próxima geração, para seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Já os seres não vivos, ou abióticos, eles não possuem ciclo vital. Ou seja, se eles não possuem vida, eles não nascem, eles não crescem, eles não reproduzem e eles também não vão morrer. Eles não realizam atividades, né? Eles não respiram, eles não dormem, eles não comem. Simplesmente eles existem. Então, o que eles teriam em comum? Todos os seres vivos e não vivos, orgânicos ou inorgânicos, eles possuem uma característica em comum. Todos eles são formados por matéria. Aí você me pergunta, mas o que é matéria, professor? Bem, por definição, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Também há outras definições, como um agregado de partículas que possui massa. Uma outra forma de explicar o que é matéria é que seria qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso. Então, temos várias definições para matéria. Mas vamos pensar o seguinte: se pegarmos um copo cheio de água ou de qualquer outro líquido, nós sabemos que ele é formado por pequenas gotas. Todo líquido é formado por pequenas gotas. Nós conseguimos dividir ele em quantidade de gotas, por exemplo. Para isso servem, por exemplo, os conta-gotas de remédios, né? Mas olha só, ele é formado por gotas. Cada gota é formada por moléculas de água, né? No caso da água. E essa molécula de água é formada por dois tipos de átomo. O átomo de hidrogênio, esse menorzinho, e o átomo de oxigênio, esse maior. Então, podemos dividir a matéria em 3 grupos, ou estados. Vocês lembram quais são? Os sólidos. Quais são as características dos sólidos, pessoal? Bem, eles possuem forma e volume definidos. As moléculas que constituem o sólido, cada sólido, roupa, pedra, elas possuem a característica de estar
fixas em um determinado local e muito próximas uma da outra. Por que elas ficam fixas? Porque como elas estão cercadas por outras moléculas, elas não conseguem sair do lugar. Lembra daquela analogia com o ônibus lotado que fizemos nas aulas anteriores? Uma molécula seria aquela pessoa que está no ônibus lotado, ela não consegue se mexer de um lado para o outro. Ok? O outro seria líquido. Os líquidos bem conhecidos pela gente têm as características de possuir volume definido, mas eles não possuem forma definida. O que quer dizer isso? Quer dizer que o espaço onde eles estão pode sofrer uma deformação. Por exemplo, o mesmo líquido eu consigo colocar dentro de um copo ou dentro de uma garrafa. O mesmo líquido ele vai ocupar o espaço possuindo a forma daquele local onde ele está. As moléculas desse líquido, elas estão um pouco separadas, né? Elas não estão tão juntas como nos sólidos e não possuem posição constante, ou seja, elas não ficam no mesmo lugar, devido a essa liberdade de estar um pouco mais distante das outras. O gasoso tem a característica de não possui volume definido, ele não possui uma forma definida e as moléculas estão totalmente separadas umas das outras. Ou seja, elas estão livres para passear em qualquer canto e ocupar todo o espaço do local onde elas estão. Mas, professor, se temos 3 estados físicos da matéria diferentes, como podemos medir a quantidade de matéria? Vamos ver? Bem, a matéria ela possui uma massa. O que quer dizer massa? Não é macarrão, pessoal. É a quantidade de matéria de um corpo. Ela pode ser medida em quilos ou em gramas. Além da massa, existe uma outra forma de medirmos a quantidade de matéria contida em um determinado frasco. Ok? Ele pode ser medido tanto para líquidos como para gasosos, mas para sólidos também. Essa propriedade se chama volume. O que quer dizer volume, pessoal? É a altura de um som? Não é bem isso. O volume é o espaço ocupado pela matéria. Ok? Ela pode ser medida em litros, ml ou em centímetros cúbicos. Vamos lá, matéria então. Matéria, ela é formada por moléculas. Né? Vamos um exemplo aqui com a molécula de chocolate, que é representada pela teobromide. E elas são os menores constituintes da matéria. Mas as moléculas, elas são formadas por átomos. Esses átomos são as menores constituintes das moléculas. Então, as moléculas são compostas por átomos. Então, falando sobre átomos, vamos falar um pouco lá atrás sobre um filósofo grego chamado Demócrito, que viveu entre 460 e 370 a.C., né? Demócrito, ele acreditava, assim como outros filósofos, que a matéria era constituída por pequenas partes. Só que essas partes que eram constituídas eram de elementos básicos da vida, como fogo, água, ar, terra. Né? Então, ele pensou, se temos uma pedra e quebrarmos ela, nós vamos ter essa pedra em pedaços menores. Mas esses pedaços menores também podem ser quebrados ainda mais em outros menores pedaços. Então ele foi quebrando a pedra em pequenos pedaços até cansar, literalmente. Só que ele observou que
ainda sobravam pedras. Ele não encontrou água, não encontrou fogo, não encontrou ar, né? Só pedra. Então ele ficou pensando, bem, a matéria não pode ser representada dessa forma. Então existe outra forma de representar a matéria. E ele pensou, bem, essa outra forma, ela deve ser indivisível, ela deve ser imutável, ou seja, ela não pode mudar, e ela tem que ser eterna, porque se ela acabar, nós também acabamos. Então ele pensou para o nome dessa estrutura, que seria o átomo, que quer dizer indivisível. Então, para Demócrito, o átomo seria a menor partícula da matéria, que formaria a matéria, e ele é, então, indivisível, imutável e eterno. O átomo, então, desde a ideia de Demócrito, sofreu evolução. Com o tempo, né, ele foi mudando. Então, a partir de Demócrito, que ele achou que o átomo era uma bola, uma partícula maciça, indivisível, imutável e eterna, ficou durante muito tempo na ideia dos cientistas. Mais na frente, já em 1800, já depois de Cristo, Dalton ainda achava que ela era uma bolinha maciça, né? Só que com cargas sobre ela. Já Thomson, mais à frente, em 1903, ele idealizou que o átomo ele teria o formato de pudim de passas, onde teria um líquido muito grosso, pastoso, com carga positiva e cargas negativas boiando sobre ele. Aí mais à frente veio o Rutherford, né? Ele estabeleceu que eu tinha um núcleo e que os elétrons, né, outras pequenas partículas, giravam, né, essas cargas giravam ao redor do núcleo. Então eu teria um núcleo positivo e essas cargas negativas ao redor do núcleo, na forma de um sistema planetário, né? Aquela ideia do sistema solar. Mais à frente, um aluno de Rutherford chamado Bohr, ele melhorou essa ideia de átomo, né? Ele disse que essas partículas elas estavam em um sistema quantizado, elas não estavam paradas ao redor do núcleo. Elas estavam em camadas determinadas por quantidades específicas e elas giravam ao redor do núcleo. E mais à frente criou-se um sistema de orbitais. O que seria um sistema de orbitais? Essa figura já é bem diferente da ideia de átomo que nós temos. Significa que cada camada dessa, idealizada por Bohr, tinha um formato diferente, né? Elas não circulavam ao redor do núcleo, simplesmente formando uma elipse ou um círculo, né? Elas estavam em formatos diferentes. Uma em formato de círculo, outra em formato de halteres, né? E daí por diante. Então, o átomo sofreu com o tempo, né, uma evolução. Ele foi mudando de forma, mudando de ideia, de acordo com o conceito que encontrávamos. Dessa forma, Dalton, que achava que era indivisível, pegando a mesma ideia de Demócrito, né, passou para Thomson, onde tínhamos já uma coisa já não indivisível, mas com partículas diferentes,
né, que ele chamou de cargas positivas e negativas, para Rutherford, que idealizou que existia um sistema, né, circulatório que foi derrubado e aprimorado por seu aluno, né, chamado Bohr, que estabilizou a ideia de níveis de energia. Então, de acordo com a posição da carga, ele estava mais próximo do núcleo ou mais distante do núcleo, eu tinha uma energia diferente, uma velocidade diferente, até chegar a uma ideia totalmente diferente, aquela ideia de nuvem eletrônica, onde eu já não tenho a certeza, né? Aquela ideia de quantizar é que eu não tenho a certeza onde o elétron está. Eu não sei se ele está numa camada, se ele está na outra, se ele está para cima, se ele está para baixo, tá? Então essa ideia, que hoje em dia é uma das mais aceitas, né, foi estabelecida em 1926 por Schrödinger, né? Então ele teria uma ideia de nuvem eletrônica, onde ela simplesmente está ao redor do núcleo e eu não tenho a ideia definida de onde está a minha carga negativa. Então os átomos são constituídos, a partir daí eles já não são mais divididos, eles são constituídos em quê? Eles são constituídos em prótons, partículas diferentes dos nêutrons, que também têm outras partículas chamadas elétrons. O que seriam cada um deles? Bem, os prótons, eles são pequenas partículas de carga elétrica positiva, possuem massa e estão localizadas no núcleo do átomo. Os elétrons são pequenas partículas de carga elétrica negativa e se localizam ao redor do átomo, ao redor do núcleo do átomo, melhor dizendo. E temos os nêutrons, que o próprio nome já dá uma ideia da função deles. Eles não possuem carga elétrica, mas possuem massa. Eles estão localizados junto com o próton dentro do núcleo. E a função deles é justamente criar um espaço entre os prótons para que não haja uma grande repulsão devido às suas cargas iguais, né? Vocês lembram daquela ideia dos polos do ímã? Então, cargas idênticas, elas se repelem. Elas vão para um lado e outro para o outro. Cargas opostas, elas se atraem. Dessa forma, o átomo fica estabilizado. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre uma personalidade da ciência. Essa personalidade se chama Marie Curie. É uma senhora polonesa, apesar desse nome francês. Ela viveu entre 1867 e 1934. Esse nome foi adotado, tá, após o casamento dela. Ela concluiu o ginásio, os estudos dela, né, os primeiros estudos, com 17 anos. Ela se graduou em física em 1893. Depois da graduação, ela tirou o primeiro lugar no mestrado em física, naquele mesmo ano. E no ano seguinte, ela tirou o segundo lugar no mestrado em matemática. Ela foi agraciada com o Prêmio Nobel de Física em 1903, isso já casada com o marido dela. E depois que ela ficou viúva, ela ganhou um outro prêmio Nobel, dessa vez em Química, em 1911. Ela foi professora e sofreu muito bullying na época, por ser mulher, trabalhando na ciência. A ciência, como várias outras áreas, era muito machista. Então, ela contribuiu muito para a ciência, mas sofreu muito com isso. O que eu quero dizer com isso?
Então, Madame Curie teve várias contribuições para a ciência, inclusive pelos átomos, né? E eu queria que vocês pensassem no seguinte: não aceite o machismo, não importa se você é homem, se você é mulher, tá? Garotos, garotas, não aceitem o machismo. Lembrem-se que vocês vieram de uma mulher e muitas dessas mulheres trabalham muito para que vocês sejam criados, trabalham muito para vocês terem uma vida digna. Então, pensem nisso. Valorizem-se e valorizem-se uns aos outros. Afinal de contas, a luta por igualdade não é uma coisa simples, nunca foi uma coisa simples, mas depende de cada um de nós. Então, quando pensar que alguém tem de ser inferior a você, pense melhor. Ninguém deve ser inferior a ninguém. Todos nós podemos chegar e conquistar o que queremos. Basta o quê? Dedicação. Então, dediquem-se ao máximo às suas metas, ao que vocês querem. Certo? Trabalhem para isso. E tenham certeza, as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Agora, mais tarde, sempre. Acreditem nisso. Mas vamos ao seguinte. Atividades. Vocês vão copiar e responder atividades abaixo, que se referem à página 91, questão 1 e 2, e à página 93, questões 1, 2 e 4. Vocês vão enviar essa atividade por e-mail até o dia 10, sexta-feira, tá? Para o meu e-mail, prof.johnnyquimical@gmail.com. Agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Danke.